tema que eu vou trazer aqui é um tema muito interessante, que é justamente este: a Batalha do Armagedon, parte 1. Nesta parte 1 nós vamos ver alguns conceitos. No decorrer do nosso estudo ficará muito mais claro essa questão sobre a Batalha do Armagedon. Antes de mais nada, seria interessante dizer que este assunto tem duas interpretações. Na verdade, poderia haver uma interpretação sob uma ótica preterista, mas eu quero destacar uma interpretação dispensacionalista que enxerga esta batalha de uma maneira literal, e depois há uma outra forma de apresentar essa profecia, a interpretação dela, que seria na visão historicista. Bem, mas avançando em nosso seminário, a Batalha do Armagedon, onde ocorrerá? Então temos duas perguntas. Primeiro, pergunta 1. O que ocorrerá no Oriente Médio, na antiga região de Megido? Será uma batalha que ocorrerá no mundo todo? E Megido é uma designação simbólica onde toda a terra será considerada Megido? Então temos dois pontos de vista aqui. A Batalha do Armagedon vai acontecer no Oriente Médio, na antiga região de Megido? Esta é a visão dispensacionalista que entende desta forma. Porém, há uma outra visão que encara a Batalha do Armagedon como sendo uma designação simbólica, onde toda a terra é considerada ou será considerada como Megido. Vamos avaliar essas duas visões, claro que não na primeira parte, mas nas demais partes aí, conforme nós formos avançando. Mas essa primeira parte nós já vamos conseguir avançar bem nesse tema que eu acho muito interessante. Jesus é o centro das Escrituras. Disso daí ninguém tem dúvidas. E Jesus no caminho de Emaús, acho que a maior prova disso é ele mesmo dizendo. Ele diz o quê? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, Jesus é o centro das Escrituras. Ou seja, para entender essas profecias e tudo mais, tem que ser uma interpretação cristocêntrica, uma interpretação que parte de Jesus. Depois você vai entender mais na frente por que eu mencionei isto. Todas as Escrituras, inclusive o Apocalipse. E o Apocalipse é justamente nesse livro que nós encontramos a menção da Batalha do Armagedon. Agora vamos para a interpretação literal da sexta praga, porque o secamento do rio Eufrates, a Batalha do Armagedon, enfim, tudo isso daí acontece no contexto da sexta praga. Temos aqui um escritor evangélico, Dwight Pentecost. Ele lançou esse manual de escatologia, que aliás eu tenho esse manual, e é um manual que traz todo o pensamento escatológico com respeito às profecias, você encontra nesse manual. O pensamento dispensacionalista, né? Que é o pensamento de que o Armagedon deve ser interpretado nos moldes literais. E ele diz assim neste livro, na página 355, na edição de 1998. Lá consta: os reis da terra e de todo o mundo serão reunidos pela atuação da Trindade do Inferno. Esse ajuntamento das nações da terra acontecerá num lugar chamado Armagedon. Então, aqui nós vemos claramente que ele entende que é literal, a linguagem colocada ali no livro de Apocalipse, referente à Batalha do Armagedon, é de natureza literal a linguagem. Dando continuidade, ele também diz o seguinte: parece que,
pelas Escrituras, a última grande batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso se alastrará para bem além de Armagedon ou Vale de Megido. A batalha se espalhará por toda a Palestina. Note, tudo bem que Megido seja pequeno demais para comportar tamanho exército, então ele estende para toda a Palestina. Isso nós temos ali também no mesmo manual dele, Manual de Escatologia, na página 356. Dando prosseguimento, aqui nós temos Megido. Agora pense comigo, raciocine comigo. Você conseguiria imaginar o aparato bélico, o tamanho que cada equipamento tem, o número de soldados do mundo todo se encontrar num espaço tão pequeno para batalhar, realizar essa batalha do Armagedon? Você consegue conceber que essa batalha do Armagedon possa ser literal? Observe, tanques de guerra, vários tanques de guerra, jipes, caminhões, soldados, helicópteros, armamentos, lançadores de mísseis. Você consegue imaginar isso? Você consegue conceber que a batalha do Armagedon possa realmente ser literal, como ele, vamos retornar aqui, como Dwight Pentecost pensa e ensina em seu manual de escatologia? Você consegue conceber isto? Vamos avançar. Contra quem os exércitos do mundo irão fazer guerra? Isso é um ponto importante. Contra quem? Observe. Contra Israel. Sim, é contra Israel que eles vão fazer guerra. Não será uma guerra contra o povo de Deus, será contra uma etnia, o povo de Israel. Porque na mentalidade deles, eles veem que Israel é o povo de Deus, dentro dos moldes bíblicos. Não querendo dizer que desmereceram o povo judeu, mas nós sabemos que somente em Cristo é que um judeu é verdadeiramente judeu. Conforme nós vemos ali, inclusive no livro de Romanos, no capítulo 2. Ao final do capítulo 2 você vai encontrar lá que Jesus inspirou o apóstolo Paulo a dizer o quê? O verdadeiro judeu é aquele que é do coração, ou seja, aquele que é o homem interior, que é convertido, que aceita Cristo. Esse, sim, a pessoa, o homem, se torna um ser espiritual, vivendo de acordo com os mandamentos de Deus, ele sim é o verdadeiro judeu. Agora notemos, no manual de Dwight Pentecost, na página 359, ele diz o quê? Em Armagedon, todas as nações estão unidas contra Jerusalém. Ou seja, então não há perseguição contra a igreja de Cristo. Além do mais, eles acham que a igreja de Cristo é uma coisa e Israel é outra coisa. Eles fazem esta separação, porque eles entendem de maneira literal, mesmo quando a linguagem é simbólica. Agora nós temos aqui novamente, esse daqui temos o Eufrates. Você pode bem observar. Consegue conceber isso? Porta-aviões, helicópteros sobrevoando, porta-aviões, submarinos. Agora pense com você. O Eufrates precisa ser secado para que os exércitos do mundo possam passar para lutar em Megido ou em qualquer lugar da Palestina? Pense se tem sentido interpretar essa batalha do Armagedon como sendo algo literal. Ou seja, não estou querendo dizer ali que é tudo simbólico, que nada vai acontecer de uma forma física, não. Eu estou dizendo que a linguagem é simbólica, porém se refere a uma realidade, a coisas reais que vão realmente acontecer. Ou seja, que Megido, não pode se ver Megido como sendo apenas aquele espaço que há alguns slides nós tivemos a oportunidade de ver. O secamento do rio Eufrates
não é o secar literal do rio Eufrates que está se tratando ali. Porque não precisa o rio Eufrates ser secado. Esse rio tem condições, tem como segurar alguém, impedir o avanço de exércitos que seja. Então a interpretação evangélica atual é um equívoco, na verdade. A interpretação literal considera a nação de Israel como o centro das profecias do fim. Porém, as escrituras são claras. Jesus diz o quê? Que todas essas escrituras falam dele. E o livro de Apocalipse é o quê? É a revelação de Jesus. Então, a interpretação literal que considera a nação de Israel como o centro das profecias é um erro. É um erro. É um erro porque Jesus é o centro das profecias do fim e não a nação de Israel. Porém, nós vamos ter a oportunidade de ver mais detalhes com respeito a isto na parte 2, a Batalha do Armagedon, parte 2. Então, conto com a sua presença